E agora o presidente da República posa para foto com os atletas paralímpicos brasileiros medalhistas nos Jogos de Paris 2024. Neste momento, convida-se a fazer o uso da palavra o ministro do Esporte, André Fufuca. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, excelentíssimo senhor ministro do Turismo, Celso Sabino, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que faz um trabalho revolucionário, meu amigo Misael, cumprimentar ao nosso querido presidente do Comitê Internacional Paralímpico, que fez questão de estar aqui hoje presente, nosso querido Andrew, cumprimentar aos atletas e cumprimentar todos eles, e gostaria de pedir aqui um pouquinho mais de paciência, presidente, porque eu queria nominar todos os atletas que estão aqui. São atletas que são embaixadores do nosso país, que merecem o nosso carinho, o nosso respeito, e por isso eu faço questão de nominar todos vocês. Ao nosso querido Ricardo Mendonça, Tayana Medeiros, Jerusa, Rayane Soares, Elizabeth Gomes, Alana Maldonado, Fernanda Yara, Fernando Rufino, Rebeca Silva, Arthur Cavalcante, Mariana Andréa, Ana Carolina Moura, Thalisson Glock, Júlio César Agripino, Petrúcio Ferreira, Claudinei Batista, Yeltsin Jacques, Guilherme Ademilson, Williams Araújo, Verônica Hipólito, Ariosvaldo Fernandes, Bartolomeu Chaves, que inclusive é maranhense, Jardiel Vieira Soares, Wendel Bellarmino. É nesses nomes que eu cumprimento a todos os mais de 200 atletas do nosso país que foram aos Jogos Paralímpicos. Mas, presidente, eu tenho muito carinho por essa pasta do qual hoje eu estou à frente, graças à sua confiança. Eu tenho muito carinho pelo alto desempenho, eu tenho muito carinho pelo esporte de base, tenho muito carinho pelo futebol. Mas eu aprendi a respeitar, de uma forma muito grande, o esporte paralímpico. Eu falo isso porque nós estamos diante de atletas que todos os dias superam alguma adversidade. Atletas que não têm limite para sonhar, para crescer e para chegar mais distante. Eu me recordo, no dia que estava em Paris, de um momento em que um atleta paralímpico ganhava uma medalha de bronze. E ele, muito triste, o Misael, fomos conversar com ele, e ele dizia assim, eu tinha que ter ganho ouro, Eu falei, eu não entendi aquilo. Falei, meu amigo, você é campeão independente do que você consiga. Um atleta que depois de 10 cirurgias, que toma morfina todos os dias, que enfrenta duras dificuldades para chegar no seu treinamento, para chegar na competição, ele pode não ganhar medalha nenhuma. Ele já é um campeão como ser humano. E é por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo paradesporto. Eu carrego até hoje uma medalha olímpica dada pelo Leomon do Gobol. Ele fez questão de me dar uma medalha para que eu colocasse na minha sala e eu pudesse todos os dias lembrar dos verdadeiros campeões do nosso país. Nós já tivemos a pátria do futebol e hoje, presidente, depois de 89 medalhas, 23 de ouro, eu tenho certeza que o Brasil é a pátria do esporte paralímpico nacional. Hoje, os campeões que levaram o nosso nome trouxeram 89 medalhas, 23 de ouro, 24 de prata e 38 de bronze. E a vocês, meus mais sinceros agradecimentos e a certeza que vocês podem contar com o Ministério do Esporte para tudo que precisarem. O Misael sabe do carinho que eu tenho, de tudo que a gente faz para poder atender as demandas. E tenho certeza, vocês têm um presidente que criou o Bolsa Atleta, que na época era o marco do esporte nacional, hoje é o maior programa de incentivo ao esporte no mundo.
o presidente que reajustou após 14 anos o Bolsa Atleta, o presidente que começou a construção do Centro Paralímpico de Formação em São Paulo, junto com, inclusive, na época, o governador Geraldo Alckmin, investimento na época de 169 milhões de reais do governo federal. E tenho certeza que esse governo, essa gestão, esse presidente acredita piamente que o esporte paralímpico, além de inclusão, é um fator predisponente para a mudança da sociedade, para a mudança de vida, para a inclusão de todos aqueles que acreditam no esporte nacional. Por isso, parabéns a todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez. A minha honra de poder hoje parabenizar pessoalmente a cada um dos embaixadores brasileiros nos 4 cantos do mundo. Muito obrigado. Tem a palavra a campeã paralímpica no halterofilismo, Mariana D'Andrea. Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui para agradecer ao presidente, ao Misael Conrado, pelo nosso Comitê Paralímpico Brasileiro, pelo Ministério do Esporte, que sem ele eu acho que seria difícil chegar nessa medalha. Eu vejo que, graças aos meus patrocínios, Bolsa Atleta, Caixa Econômica Federal, eu vejo que hoje, graças a Deus, eu consigo viver só do esporte, consigo me dedicar e trazer essa tão sonhada medalha. Fui a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro na nossa modalidade e eu agradeço muito pelo incentivo e acho que é isso. Obrigado a todos. Parece que o microfone ficou pesado para você. Agora faz uso da palavra o campeão paralímpico no atletismo, Petrúcio Ferreira. Primeiramente, boa tarde. Calma aí. Parece que eu sou melhor correndo do que falando, né? Primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui presentes. É uma grande honra para mim hoje falar em nome dos atletas. Quero agradecer aqui ao nosso presidente, ao nosso ministro, que está aqui presente, né? E falar em nome dos atletas, agradecer aí o programa Bolsa Atleta, o programa que faz de um grande incentivo a nós atletas. É de grande importância saber que existe um programa como esse, né, incentivando aos atletas paralímpicos, olímpicos, a acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho. Nós atletas que nos dedicamos bastante a tudo isso, né? A gente vive disso, a gente vive para isso, em busca dos nossos sonhos, e um governo como esse, que nos abraça, que nos acolhe e nos dá esse grande incentivo e suporte, né? Também agradecer ao Comitê Paralímpico Brasileiro, que nos vem dando aí grande suporte, que fez que acontecesse, que a gente fizesse uma ótima campanha dentro dos Jogos Paralímpicos de Paris, onde eu estava na minha terceira participação de Jogos Paralímpicos, conquistando a minha terceira medalha paralímpica na prova dos 100 metros. Então, a palavra hoje é gratidão e agradecimento por todo esse trabalho que nos acolheu, que nos incentivou a esses nossos sonhos a serem realizados. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, querido ministro do Esporte, André Fufuca, querido amigo Misael Conrado de Oliveira, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, queridos atletas, alguns que eu conheço já de muito tempo, alguns menos tempo, alguns que são absolutamente novatos para mim, que eu fui conhecer na Paralimpíada
de Paris 2024, aos atletas aqui de Brasília que estão aqui, chefia da missão brasileira, minha esposa que está aqui, fanzoca do esporte paralímpico. É um prazer estar aqui hoje. Hoje eu venho aqui como presidente do Comitê Paralímpico Internacional dar os parabéns ao Brasil, dar os parabéns ao movimento paralímpico brasileiro pelo resultado absolutamente brilhante na mais espetacular de todas as edições de Jogos Paralímpicos, que foi Paris 2024. Certamente nós vamos mudar muitas vidas de pessoas com deficiência ao redor do mundo, não só em Paris, não só na França, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É para isso que existem os Jogos Paralímpicos também. É o alto rendimento desencadeando mudanças na sociedade. E aqui no Brasil, presidente Lula, eu tenho uma memória muito vívida de quando estávamos em Copenhague, dia 2 de outubro de 2009, quando o Brasil ganhou o direito de sediar os Jogos Rio 2016, e eu lembro da sua reação, chorando bastante, emocionado. E naquele momento me bateu aquela dúvida, mas por que o presidente está chorando tanto? E eu acho, hoje eu tenho certeza, que é porque naquele momento o senhor vislumbrou o que aqueles jogos poderiam mudar a vida de tantas pessoas no Brasil. E eu não tenho dúvida de que mudou muito a vida de pessoas com deficiência nesse país, porque o apoio que foi dado pelo seu governo, depois pelo governo da presidenta Dilma, pelo governo do estado de São Paulo, à época com o governador Geraldo Alckmin, na construção do CT, na multiplicação dos recursos para o Comitê Paralímpico Brasileiro, culmina com um trabalho brilhante liderado pelo Misael, esse recorde de medalhas. E isso muda vidas, né? O esporte paralímpico, ele não há nenhuma crise de identidade. É esporte de alto rendimento, mas é esporte para mudança. Na cerimônia de abertura, eu tive o prazer de falar na revolução da inclusão. E é isso que tem que ser o esporte paralímpico. A gente quer que crianças com deficiência se espelhem no exemplo desses campeões que estão aqui e queiram praticar esporte. Se alguns deles virarem atletas, ótimo. Se alguns deles virarem campeões paralímpicos, melhor ainda. Mas se todos eles praticarem esporte e se beneficiarem dos valores positivos que o esporte traz, integração, disciplina, saúde, mudança da percepção das pessoas que não têm deficiência acerca das pessoas com deficiência, esse é o verdadeiro objetivo final do movimento paralímpico. Essa é a medalha de ouro que o movimento paralímpico internacional deseja. E que bom que a gente vê aqui no Brasil, que chegou no 5º lugar, bem próximo do 4º. Fica aí, quem suceder o presidente Misael vai ter um trabalho árduo à frente para igualar o resultado, mas mais ainda com a possibilidade de avançar. E quando o Brasil Paralímpico avança, o país Brasil avança com ele. Muito obrigado a todos, é um prazer enorme estar com vocês hoje. Pronuncia-se agora Misael Conrado de Oliveira, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, excelentíssimo ministro e amigo André Fufuca, excelentíssimo ministro do Turismo, Celso Sabino, excelentíssima ministra da Saúde, Nízia Trindade, excelentíssimo senador André Amaral, excelentíssimo senador Jacques Wagner, ilustríssimo amigo e que me antecedeu na presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, ilustríssimo João Batista Carvalho Silva, presidente do CBCP e primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Quero cumprimentar todo aqui o meu time do CPB, diretoria aqui presente, Paulo Lozinskas, diretor jurídico de compliance, Lorraine Ricino, diretora de marketing, Daniel Brito, responsável pela comunicação, e de maneira muito especial, o grande líder dessa missão e dessa estratégia de alto rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, Jonas Freire. Levanta aí, Jonas, queria pedir uma salva de palmas para o Jonas, que brilhantemente coordenou essa estratégia de desenvolvimento esportivo que nos levou a estar entre as 5 potências do mundo. Quero cumprimentar a todas as atletas
Em nome de Jerusa Geber, 2 medalhas de ouro. Levanta aí, Jerusa. E também, em nome da Rayane. Rayane, levanta aí. A cega ou deficiente visual mais rápida do mundo nos 400 metros rasos. Quero cumprimentar a todos os atletas aqui presentes, também nas pessoas do nosso Elson Jacques, Júlio Agripino, Ricardo Mendonça, levantem aí. Senhoras e senhores, Presidente Lula, esse momento é um momento muito especial para nós do Movimento Paralímpico. Foi uma história que começou há 29 anos, que teve muitos protagonistas, e a gente tem a alegria aqui de contar com o primeiro presidente, que é o João Batista, com o Andrew, que me antecedeu, e todos colocaram ali o seu tijolinho para que a gente chegasse nessa grande edificação. E nós, presidente Lula, em 2017, exatamente por conta do legado dos Jogos do Rio, que foi o Centro Paralímpico, e a mudança na Lei Agnello Piva, que garantiu os recursos que hoje financiam o esporte paralímpico brasileiro, em 2017 a gente teve a oportunidade de fazer o nosso primeiro planejamento estratégico. E nesse planejamento estratégico, a gente considerou que era preciso fazer algo diferente. A gente já tinha avançado até a 7ª posição em Londres, no Rio de Janeiro, 72 medalhas, mas a gente entendeu que era necessário fazer algo diferente. E então a gente passa a ir até as pessoas com deficiência, invertendo a lógica do desenvolvimento do esporte paralímpico. Hoje nós temos 72 centros de referência no país inteiro, e a nossa expectativa é de criar nos próximos 8 anos 560, de modo que a gente possa estar em 10% dos municípios brasileiros, e considerando que cada município tem a capacidade de atender, cada centro tem a capacidade de atender 4 a 5 municípios, nós teremos metade do Brasil conectada numa estratégia de desenvolvimento do esporte paralímpico. Nós trouxemos também a inclusão para o centro do nosso propósito. Como bem disse o Andrew, o esporte é muito mais do que a medalha, o esporte é a inclusão, porque o esporte muda a percepção da sociedade com relação ao potencial do indivíduo com deficiência. Veio a pandemia e nós perdemos 2 anos, mas ainda assim chegamos em Paris e estivemos aqui, e eu disse ao senhor, presidente Lula, nós faremos o principal resultado da história, e assim foi feito. Esses atletas que estão aqui nos orgulharam demais, eles foram no seu limite para conquistar as medalhas e para levar o Brasil ao local mais alto do pódio e fazer o hino nacional tocar por 25 vezes na capital francesa. Tenho certeza que muitos franceses, presidente Lula, aprenderam o hino nacional brasileiro. Mas hoje também é dia de celebrar e de agradecer. E eu quero agradecer ao governo federal. Me lembro lá em 2005, quando nesse mesmo palácio foi lançado o programa Bolsa Atleta. Programa esse responsável por muitos atletas que deixaram de ter a necessidade de trabalhar e seu trabalho passou a ser o esporte. E com isso o resultado veio. Agradecer ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que teve a coragem de construir um Centro Paralímpico Brasileiro, em parceria com o governo federal, uma obra de 300 milhões de reais, e que hoje é o maior Centro Paralímpico das Américas e uma das melhores instalações esportivas do mundo. O CT permite hoje, presidente Lula, que os nossos atletas possam treinar nas melhores condições, similares àquelas oferecidas nas grandes competições internacionais. Os Jogos do Rio tiveram um papel muito importante nessa ascensão do esporte brasileiro. E agora, o ministro André Fufuca tem acompanhado essa realidade. Muito daquilo que foi feito, a gente já observa com uma necessidade de manutenção, com uma necessidade de reparos para que a gente siga se desenvolvendo. Esse ano, que foi o último ano desse plano estratégico elaborado em 2017, nós tivemos a oportunidade de complementar essa estratégia de ir até as pessoas com deficiência e levamos esporte para as 27 capitais do Brasil, desde a criança de 7 anos até aquele do campo militar com mais de 50. E o que a gente pôde observar é que nós temos uma demanda muito grande em diversas regiões do Brasil, mas observamos uma realidade também com relação à estrutura esportiva que carece de uma atenção especial do nosso governo federal. O estado de Rondônia, por exemplo, não tem uma pista de tartan.
A cidade de Florianópolis não tem uma piscina oficial. Alagoas, Maceió não tem uma piscina. Então, presidente Lula, é importantíssimo. E eu sei que o ministro André Fufuca já tem uma atenção toda especial para isso. Para que a gente tenha uma nação verdadeiramente esportiva, nós precisamos ter estrutura esportiva, infraestrutura esportiva no nosso país. E eu tenho certeza que da mesma maneira que foi construído para 2016 e da mesma maneira que o senhor criou o Bolsa Atleta, nós teremos também por parte do governo federal agora um cuidado todo especial com essas estruturas. Porque, como bem disse o André, o esporte muito mais do que a medalha é a inclusão. E eu aproveito para cumprimentar aqui nosso companheiro Antônio José, que aqui representa o ministro dos Direitos Humanos, que representa a política de inclusão do governo federal. E eu quero dizer ao senhor, presidente, que o 5º lugar foi extraordinário. Mas com todos esses projetos de formação, com os 72 centros de referência, com as mais de 8.000 crianças que hoje são atendidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o futuro é ainda mais promissor do presente. E eu quero lançar aqui um desafio ao meu sucessor, que eu espero esteja aqui. O resultado foi maravilhoso, mas eu sei que a gente pode muito mais. E quem sabe, presidente Lula, em 2032, a gente vai celebrar aqui a 3ª posição à frente dos Estados Unidos. Porque desses atletas eu jamais duvidarei. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou precisar de muita coisa, não. Meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, querido ministro André Fufuca do Esporte, querido ministro Celso Sabino do Turismo, querida companheira recém-empossada ministra dos Direitos Humanos, a companheira Macaé, que foi secretária de Comunicação da Prefeitura, de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, depois foi secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, depois foi vereadora, depois foi deputada estadual, trabalhou com o Haddad no Ministério da Educação e eu a trouxe para ser ministra dos Direitos Humanos. Mas uma mulher, se ela praticasse esporte, ela ia ser que nem você, halterofilismo. Bem, eu sou o Jacques Wagner já foi embora, o nosso senador da Bahia, líder do governo no Senado, senador André Amaral, da Paraíba, Misael Conrado de Oliveira, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andreu Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, companheiros atletas. Eu não vou repetir o nome de cada um, porque senão vocês vão achar que já deve ser candidato a vereador nas próximas eleições. Então eu não vou ler o nome de vocês, porque o Fufuquinha já leu, prestando uma homenagem a vocês. Bem, é sempre muito difícil falar com vocês porque eu acompanho
a luta dos atletas paralímpicos desde o meu primeiro mandato, em 2003. E a gente sabe da dificuldade das pessoas que não têm nenhuma deficiência física. E a gente fica imaginando a dificuldade de uma pessoa que já tem problema e que tem muito mais dificuldade de fazer qualquer coisa, que muitas vezes não tem a compreensão da própria família de que, mesmo que uma pessoa tenha uma deficiência, ela está apta a fazer um tipo de exercício, a praticar um tipo de esporte em função da sua vontade, em função da sua disposição, porque eu sempre disse que não tem nada impossível para um ser humano quando ele quer fazer alguma coisa. Eu lembro que no tempo que a gente criou o Segundo Tempo, era um programa do Ministério do Esporte, em que a gente ajudava muitas escolas, a gente fazia rede, fazia bola de futebol, fazia um monte de coisa de esporte. E eu fui em várias escolas ver as crianças de 6, 7 anos, crianças de 8 anos, sabe, cada um com a sua deficiência, mas com uma vontade de fazer as coisas, com uma vontade. E muitas vezes, dentro da família, as famílias têm uma certa precaução. Não vou deixar fazer tal coisa porque é difícil, não vou deixar fazer tal coisa porque é dolorido, não vou fazer tal coisa porque não pode. Mas quando a gente acredita e coloca na mão de vocês estruturas que o Estado tem que colocar, facilita muito a vida das pessoas. E aí, meu caro presidente internacional, é apenas uma questão de oportunidade, uma questão de chance. Todas as pessoas, se tiverem oportunidade, mesmo que nunca tenham praticado esporte, e a gente mostrar para ela que a prática do esporte não é a consagração de uma medalha é o ápice, sabe, que a gente tem quando a gente se inscreve para disputar. Mas os atletas que não ganharam medalha merecem a minha consideração, o meu respeito, igual todos que receberam medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, porque é muito difícil a pessoa se dedicar durante 4 anos, a pessoa treinar, a pessoa saber que se não treinar não vai chegar lá, e chega lá às vezes por um negocinho qualquer, por um piscar de olho, a medalha foge da nossa mão. Eu fico imaginando, eu nunca perdi medalha, mas eu perdi 3 eleições. E eu sei o que é difícil a medalha escapar da mão quando você pensa que vai ganhar e você perde. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu comigo na minha medalha é que eu não desisti. Não desisti, continuei. E é o que eu peço aos atletas paralímpicos que foram para Paris. Sabe que não pode desistir nunca, não pode desanimar. Eu quero assumir um compromisso público, enquanto eu for presidente da República, não faltará estrutura para que vocês possam se preparar de manhã, de tarde, de noite. E para que a gente possa colocar, sabe, os milhares de pessoas que têm problemas e que gostariam de uma oportunidade, a família não tem dinheiro, a família, às vezes, o pai ganha um salário mínimo, às vezes a mãe não tem noção, às vezes o irmão não sabe, ou seja, quem tem que fazer isso é uma prefeitura que tem que estar preparada para cuidar, quem tem que fazer isso é o Estado, como o Alckmin fez no Estado de São Paulo, e quem tem que fazer isso é o governo federal. A gente arrecada dinheiro do povo para administrar o país. Uma parte desse dinheiro pode ser revertida em forma de benefício para aquelas pessoas que querem trabalhar por esse país, que querem fazer o bem por esse país. Você não sabe do orgulho e do sofrimento. Orgulho porque quando a gente vê uma pessoa com deficiência dentro de uma piscina e saber que eu, que não tenho deficiência, não sei nadar, eu fico pensando que vergonha que eu posso passar de ver um Danielzinho nadando do jeito que nadou e eu, um grandão desse tamanho aqui, sem saber nadar. E olha que eu morei em Santos durante muito tempo. Está certo que a terra onde eu nasci, em Pernambuco, não tinha rio, não tinha praia onde eu nasci, e tinha um açude pequenininho que não dava nem para uma cabra tomar banho, quanto mais para mim nadar. Mas então, você não sabe o orgulho que eu tenho quando eu vejo vocês, sabe, disputando alguma coisa. Sabe, seja um jogo de vôlei, seja um jogo de basquete, seja natação,
seja halterofilismo, seja arremesso de dado, seja, sabe, no judô, eu acho uma coisa tão espetacular, sabe? A pessoa que tem um problema físico, ela levanta e fala, eu vou porque eu posso. E treina. Isso é motivo de orgulho para qualquer país. Isso é motivo de orgulho. O que vocês fizeram na França foi uma façanha, foi uma epopeia o que vocês fizeram na França. Não apenas pela medalha, mas pelo clima que foi criado em torno do que o Brasil poderia representar na França. Eu lamentei profundamente não poder estar lá dessa vez, nem nas Olimpíadas, nem na Paralímpica, porque as tarefas aqui eram imensas. Mas eu quero que vocês saibam, companheiros, que da parte do governo federal, enquanto eu e o Alckmin estivermos na presidência e na vice-presidência, enquanto o Fufuquinha for ministro do esporte, vocês podem ter certeza que em qualquer competição que vocês forem participar, e fora de competição, qualquer problema que vocês tiverem, vocês têm que saber que o governo não quer estar alheio a encontrar solução para os problemas. Nós seremos parceiros porque vocês merecem respeito, porque vocês merecem consideração e porque vocês são brasileiros e brasileiras que não desistem nunca. E quem não desiste nunca merece muita consideração. Um beijo no coração de cada uma de vocês, e contem conosco. Contem conosco hoje, amanhã e sempre. Nós não faltaremos ao amor, à dedicação de vocês, ao esforço de vocês por praticar esporte. E Deus queira que num curto espaço de tempo, Fufuca, a gente tenha numa combinação com o Ministério da Educação e com outros ministérios, condições da gente ter. Veja, em cada cidade você pode ter um pequeno aparelho. Não precisa ser uma coisa de luxo. É de um pequeno aparelho que uma mãe possa pegar sua filha, seu filho e colocar à disposição de professores e professoras que estão preparados para tentar dar uma iniciação numa nova vida com muito mais disposição para uma pessoa com deficiência. Cada estado pode ter, sabe, e não é difícil que a gente faça isso, não custa caro. Eu sempre falo, tudo que a gente quer fazer no país, aparece alguém para escrever, custa muito caro. As pessoas nunca perguntam quanto custa não fazer as coisas. Quanto custa a gente não ter criado atletas da competência de vocês há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então pode contar conosco que vocês vão continuar sendo motivo de orgulho e eu peço a Deus que outras milhares e milhares de crianças e adolescentes que têm algum problema de deficiência possam entrar no mundo do esporte e viver uma vida com muita dignidade e respeito. Um beijo, gente. Obrigado. Está encerrado este encontro. Pede-se a todos e a todas que aguardem a saída do presidente da República.